Naquele domingo, o almoço na casa da família Drummond começou como sempre, a mesa posta com louças da avó de Renato, o perfume de frango assado enchendo os cômodos, e Dona Celeste sentada na cabeceira como se presidisse uma sessão de tribunal. Lívia chegou com a torta de limão que havia feito desde cedo, a caixa embrulhada com cuidado, o cabelo preso porque a sogra uma vez comentou que cabelo solto na cozinha era descuido. Ela aprendeu a catalogar esses comentários como quem cataloga espécies de inseto com a precisão de quem sabe que vai precisar da informação mais tarde. Renato abriu a porta antes que ela tocasse a campainha. Você trouxe a torta. Ele sorriu com aquele sorriso que ela tinha aprendido a ler em camadas. O de cima era amor, o de baixo era alívio. Minha mãe vai gostar. A sua mãe não vai gostar, Lívia disse, passando para dentro, mas vai comer. Ele não respondeu a isso, porque os dois sabiam que era verdade. A casa dos Drummond tinha aquela qualidade peculiar dos lares onde a decoração não mudou em 20 anos. Cortinas pesadas de veludo bordô, retratos de família em molduras douradas, uma cristaleira com taças que ninguém usava. Era uma casa que cheirava a permanência, a decisões já tomadas, a um jeito certo de fazer as coisas que existia antes de Lívia entrar nela e existiria muito depois que ela saísse. Se saísse, ela ainda não sabia ao certo. Dona Celeste estava na varanda quando Lívia entrou na cozinha para deixar a torta na geladeira. A sogra estava de costas, rindo de algo que a irmã de Renato havia dito, e por um segundo Lívia ficou parada na soleira, observando aquela mulher de 63 anos que havia decidido, em algum momento entre o casamento e o primeiro Natal, que Lívia Andrade não era suficiente para o filho dela. Não de forma declarada. Dona Celeste era refinada demais para a crueldade direta. Era nas pausas que ela trabalhava na hesitação, antes de elogiar uma roupa, no jeito como repetia perguntas sobre trabalho com um tom levemente mais alto, como se Lívia não tivesse entendido na primeira vez, no hábito de contar histórias de mulheres bem-sucedidas que o filho havia namorado antes, sempre com um final que soava como um suspiro. Mas naquele domingo, Lívia não sabia que Dona Celeste havia se preparado. O almoço começou bem, pelo padrão daquela casa. Berenice, a irmã de Renato, falou sobre a reforma do apartamento. Seu marido Augusto fez uma piada sobre futebol que só ele achou graça. As crianças, dois sobrinhos de Renato, correram pelo corredor até Dona Celeste mandar pararem com um único olhar. Lívia serviu os pratos, porque havia aprendido que servir os pratos era uma das formas de existir naquela mesa sem que ninguém questionasse sua presença. Era visível sendo útil. Foi quando estava servindo o arroz para Augusto que Dona Celeste disse, sem olhar para ela, com a naturalidade de quem comenta o tempo: Berenice me contou que você foi promovida, Lívia. Lívia colocou a colher de volta na travessa. Foi, sim. Gerente de projetos, não é? Coordenadora sênior de desenvolvimento. Ela sorriu, mas era o sorriso que usava em reuniões difíceis, o sorriso que não cedia nada. Mas gerente de projetos também não está errado. Dona Celeste finalmente olhou para ela, aquele olhar de cima que ela havia aperfeiçoado durante décadas, o olhar de quem está acostumada a ser o ponto mais alto da hierarquia. É um cargo com muita responsabilidade. Para uma pessoa da sua idade, especialmente. Tenho 32 anos, Lívia disse. Exatamente. Dona Celeste passou o guardanapo nos lábios. Muita pressão para uma fase tão importante da vida de uma mulher. Renato pegou o copo de água. Berenice começou a cortar a carne do prato. Augusto olhou para a parede. Todos sabiam o que estava sendo dito. Ninguém disse nada. Lívia serviu o próprio prato. A pressão é boa, ela respondeu. Me mantém focada. E o assunto mudou, como sempre mudava, deslizando para outro tópico com a agilidade de quem sabe que ganhou um ponto sem precisar reivindicá-lo. Mas Dona Celeste não havia terminado. Foi durante a sobremesa a torta de limão de Lívia que Berenice havia elogiado com entusiasmo genuíno, o que fez Dona Celeste entrelaçar os dedos sobre a mesa de um jeito levemente mais rígido que a sogra disse a frase. Não foi um grito,
Não foi uma acusação formal, foi uma observação dita em tom de conversa, enquanto ela servia o próprio pedaço de torta com uma colher de servir de prata. Você sabe, Renato, que sempre me pergunto sobre a sorte que você tem. Ela pausou para provar a torta, e seu rosto não revelou se havia gostado. Mulher com ambição assim se apega onde vê oportunidade. Não é culpa dela, é natureza. O silêncio que se instalou naquela mesa foi diferente dos outros silêncios. Este tinha textura, tinha peso, tinha o som de 4 pessoas segurando o ar. Lívia pousou o garfo. Ela não olhou para Renato, não olhou para Berenice, que estava com a boca ligeiramente aberta, não olhou para Augusto, que havia decidido que o fundo do copo era muito interessante. Ela olhou para Dona Celeste, e Dona Celeste olhou de volta, com aquela expressão de quem acabou de dizer algo perfeitamente razoável e aguarda a confirmação do universo. Deixa eu entender, Lívia disse. A voz saiu baixa, mas não pela educação. Era o tom de quem está construindo algo e precisa de silêncio para trabalhar. A senhora está dizendo que eu me casei com o Renato por interesse? Dona Celeste inclinou a cabeça levemente. Estou dizendo que certas pessoas têm uma facilidade natural para reconhecer oportunidades. Não é um julgamento. É sim, Lívia disse. É exatamente um julgamento. A diferença é que a senhora está tentando embalar de um jeito que fique difícil para mim discordar sem parecer que estou sendo difícil. Berenice colocou o garfo no prato com um barulho suave. Dona Celeste ergueu as sobrancelhas. Querida, eu não estava. Quando eu conheci o Renato, Lívia, continuou, e sua voz tinha aquela qualidade específica, a qualidade de uma pessoa que passou anos pensando em algo e finalmente tem o espaço para dizer ele estava saindo de uma empresa que havia falido, devia dinheiro para 3 fornecedores e morava num apartamento que eu ajudei a pagar durante 6 meses enquanto ele reorganizava as finanças. Ela fez uma pausa. Se eu me casei com ele por interesse, a senhora vai ter que me explicar qual era o interesse, porque do meu ponto de vista parece que eu errei a conta. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Esse tinha a qualidade de um antes e um depois. Renato se levantou da mesa. Não foi um gesto dramático. Não foi raiva. Ele simplesmente ficou de pé, devagar, como quem decide uma coisa e executa. Pôs o guardanapo sobre o prato, olhou para a mãe. Mãe, ele disse, e havia apenas 2 palavras depois disso. Peça desculpas. Dona Celeste abriu a boca. Renato, eu só estava... Peça desculpas, ele repetiu, e dessa vez não havia espaço na frase para negociação. Lívia ficou olhando para a mesa. Não para Dona Celeste, não para Renato, para a torta de limão que havia feito desde as 8 da manhã, que havia embrulhado com cuidado, que havia trazido, como sempre trazia, porque era assim que ela havia aprendido que amor se mostrava em trabalho concreto, em presença, em não desistir mesmo quando seria mais fácil. E pensou, é isso, é aqui. Não o casamento que ela havia imaginado, não a família que ela havia esperado encontrar, mas talvez fosse a conversa que precisava acontecer para que qualquer outra coisa pudesse começar. Dona Celeste pousou a colher de servir. Demorou. Mas disse, me desculpe, Lívia. Não foi perfeito. Era o começo de algo que ainda não tinha nome. Não reconciliação, talvez. Talvez apenas honestidade. A primeira honestidade verdadeira que aquela mesa havia visto, e Renato voltou a sentar. Berenice pediu mais torta. E o almoço continuou, diferente de todos os outros e igual a nenhum que havia acontecido antes naquela casa. Mais tarde, quando estavam lavando os pratos, Renato ficou ao lado de Lívia sem dizer nada por um tempo. Então, você sabia que eu devia dinheiro para 3 fornecedores? Eu fiz as contas quando a gente começou a sair. Ela passou o prato por água. Queria saber com quem eu estava me envolvendo. Ele ficou quieto um segundo. E você ficou mesmo assim? Fiquei. Ela colocou o prato na escorredor, mas não por interesse. Ele pegou o pano de prato. Eu sei, ele disse. E havia algo no jeito como ele disse simples, sem adorno,
sem a necessidade de provar mais nada, que soou, para Lívia, como a resposta certa para uma pergunta que ela havia carregado durante anos sem nunca ter tido coragem de fazer em voz alta. A cozinha dos Drummond ficou quieta, com o som da água e do vento pela janela entreaberta, e por um instante pareceu que toda aquela casa estava respirando diferente. Dona Celeste não entrou na cozinha. Mas da sala, num dado momento, veio o som da televisão sendo ligada ao canal que ela sempre assistia, o noticiário das 6, e havia algo naquele gesto ordinário, no retorno ao roteiro conhecido do fim de tarde, que soou quase como uma bandeira branca. Não a rendição de alguém que mudou, a rendição de alguém que entendeu que o território havia mudado. Lívia enxugou as mãos no pano de prato que Renato havia deixado na beirada da pia. Vamos embora cedo hoje? Ela perguntou. Quando você quiser, ele disse. E essa também foi a resposta certa. Eles foram embora às 18h40, antes do jantar, o que nunca havia acontecido em 4 anos de domingo na casa dos Drummond. Dona Celeste os acompanhou até a porta com o rosto composto e os olhos num ponto indefinido entre a porta e o horizonte. Semana que vem, ela disse, que era o jeito dela de dizer até logo. Semana que vem, Renato respondeu. Lívia não disse nada. Sorriu, não o sorriso de reunião, não o de quem não cede, um sorriso pequeno, do tipo que não precisa ser visto para existir. No carro, Renato ficou quieto por 2 quarteirões. Ela não vai mudar de uma vez, ele disse então. Oh, Isai. Mas ela disse. Ela pediu desculpa. Ela disse. Lívia olhou pela janela. As ruas do bairro passavam, casas com jardins bem cuidados, crianças numa calçada. Foi a primeira vez. Não vai ser a última briga, ele disse. Não. Ela virou para olhar para ele. Mas foi a primeira vez que você ficou de pé. Ele não respondeu imediatamente. Ficou com os olhos na rua, as mãos no volante, e havia algo no perfil dele, na linha da mandíbula, no jeito como ele respirou fundo, que Lívia reconheceu. Era o rosto de alguém que acabou de fazer uma coisa difícil e ainda está processando o peso dela. Devia ter feito antes, ele disse por fim. Sim, ela concordou, sem suavizar. Devia. Outra pausa. Mas fez agora, ela acrescentou. O sinal fechou. Renato parou o carro, ficou olhando para o vermelho do semáforo. A torta ficou boa, ele disse. Lívia riu. Não foi planejado, saiu de algum lugar verdadeiro, sem avisar. O tipo de riso que acontece quando o corpo decide que o peso baixou o suficiente para isso. Ficou, ela concordou. O sinal abriu. Eles foram embora pela cidade de domingo, por ruas que pareciam levemente mais largas do que haviam sido naquela manhã, e Lívia pensou que talvez fosse sempre assim, não as grandes resoluções, não os momentos cinematográficos, mas os pequenos deslocamentos que você só percebe depois, quando olha para trás e vê que o chão estava diferente sob os seus pés e que você havia continuado andando mesmo sem notar a mudança. Ela havia feito a torta. Ela havia ido. E quando a hora chegou, ela havia ficado de pé também. Era suficiente para um domingo. Era suficiente para começar. Nos 3 domingos seguintes, Dona Celeste não mencionou o assunto. Não foi o silêncio de quem esqueceu. Era o silêncio de quem está reorganizando as peças do tabuleiro, avaliando o que ainda tem à disposição, decidindo quando e como jogar. Lívia conhecia esse silêncio. Ela mesma o havia praticado durante anos naquela mesa. A diferença era que agora os dois sabiam disso. O primeiro domingo depois do almoço, Dona Celeste havia feito questão de servir Lívia antes de qualquer outra pessoa, um gesto pequeno, quase imperceptível, que Berenice havia notado com um olhar rápido na direção da cunhada. O segundo domingo, a sogra havia perguntado sobre o trabalho com um tom que estava faltando alguma coisa que normalmente estava lá, a hesitação, a sutil ênfase errada. O terceiro domingo, ela havia elogiado o cabelo de Lívia. Não era reconciliação, mas era alguma coisa. Renato havia notado também, embora não dissesse com essas palavras. Disse de outros jeitos, ficando mais perto dela nos almoços,
respondendo às perguntas da mãe com respostas que não deixavam espaço para reinterpretação, pequenas coisas que Lívia catalogou com o mesmo cuidado metódico com que havia catalogado os comentários dos anos anteriores. Era segunda-feira à noite quando o telefone de Renato tocou. Eles estavam no apartamento, ela com um relatório aberto no computador, ele com um contrato que precisava de revisão antes do dia seguinte. O tipo de noite que não tem drama, que é feita de trabalho e silêncio compartilhado e o cheiro de café que ninguém mais ia beber. Ele viu o número. Ficou olhando por um segundo antes de atender. Mãe. Lívia não levantou os olhos do computador, mas deixou de digitar. A conversa foi curta. Ela só ouviu o lado dele monossílabos, uma pergunta, outro monossílabo. Quando ele desligou, ficou com o telefone na mão por um momento. Ela quer almoçar com você, ele disse. Só vocês duas. Lívia finalmente tirou os olhos da tela. Quando? Sábado, no restaurante perto da casa dela. Ela disse que escolhe o lugar. Ela quer escolher o lugar. É o jeito dela de manter algum controle sobre a situação. Lívia virou na cadeira para olhá-lo. E o que você acha? Ele colocou o telefone na mesa. Acho que você não precisa ir. Ele a olhou. Mas acho que você vai querer. Não era uma pressão. Era uma observação, o tipo que só é possível entre pessoas que se conhecem bem o suficiente para saber a diferença entre o que alguém quer e o que alguém precisa, e às vezes para saber que são a mesma coisa. Lívia virou de volta para o computador. Manda o endereço, ela disse. O restaurante que Dona Celeste escolheu era o tipo de lugar que dizia muita coisa sobre quem o escolheu. Mesas com toalhas brancas, cardápio sem preço para as mulheres, garçons que sabiam os nomes dos clientes regulares. Era um lugar que afirmava uma posição no mundo antes que qualquer palavra fosse dita. Lívia chegou 5 minutos antes. Dona Celeste já estava sentada. Isso também dizia uma coisa. Você veio, disse a sogra, quando Lívia se sentou. Disse que ia. A água foi servida. O cardápio foi apresentado. Por alguns minutos, houve o ritual do escolher um ritual que Lívia sabia que não era sobre a comida, era sobre comprar tempo, sobre deixar o silêncio trabalhar até que um dos dois cedesse à necessidade de preenchê-lo. Dona Celeste cedeu primeiro. Não sou uma mulher fácil, ela disse, sem preâmbulo, sem introdução, olhando para o cardápio como se estivesse lendo. Meu marido dizia isso. Berenice diz isso. Eu sei que Renato pensa. Lívia não disse nada. Esperou. Quando o Renato me trouxe você pela primeira vez, Dona Celeste baixou o cardápio. Finalmente eu vi uma mulher que sabia exatamente o que queria. Isso me assustou. Por quê? Porque eu também sei o que quero. A sogra encontrou seus olhos. E mulheres que sabem o que querem, na minha experiência, acabam querendo coisas que entram em conflito. Era a coisa mais honesta que Dona Celeste havia dito para ela em 4 anos. Lívia colocou o cardápio na mesa. A senhora tinha medo de perder o Renato, ela disse. Não como acusação, como diagnóstico. Dona Celeste não negou. Ele é o filho que ficou, ela disse. Berenice tem a própria família, o próprio mundo. O Renato sempre foi. Ela procurou a palavra próximo. E então você apareceu. E ele ficou mais próximo de você do que de mim. E eu não soube o que fazer com isso exceto tentar diminuir o que você era para ele. O garçom veio. Elas pediram. Ele foi. Eu entendo, Lívia disse por fim. Não significa que foi certo. Não foi. A voz de Dona Celeste não vacilou, mas havia algo diferente nela, uma qualidade que Lívia não havia ouvido antes, ou talvez não houvesse tido a oportunidade de ouvir. Eu sei que não foi. O almoço durou 1 hora e 40 minutos. Não foi uma virada. Não foi o tipo de coisa que resolve 4 anos em 95 minutos de massa folhada e água com gás, mas foi real uma conversa onde as duas mulheres se viram de verdade pela primeira vez, sem a armadura completa, sem o campo minado do domingo familiar ao redor. Na saída, Dona Celeste colocou a mão no braço de Lívia por um segundo. Não foi um abraço. Foi o gesto de alguém que ainda está aprendendo a linguagem e tentou uma palavra nova. Semana que vem, disse a sogra.
Semana que vem, Lívia respondeu. E desta vez, disse de volta. Renato estava esperando no apartamento com o mesmo contrato da segunda-feira, que ele obviamente não havia conseguido terminar de revisar, porque havia passado a tarde olhando para o telefone. Como foi? Ele perguntou, sem nem fingir que não havia estado esperando. Lívia jogou a bolsa no sofá. Ficou pensando na palavra certa. Diferente, ela disse por fim. Foi diferente. Ele assentiu, devagar, e havia no rosto dele o alívio de quem estava segurando muita coisa há muito tempo, e acabou de sentir o peso diminuir um pouco. Você vai me contar o que vocês conversaram? Sim. Ela foi até a cozinha pegar água, mas não hoje. Hoje eu preciso só de um tempo para processar. Tudo bem. E era. Era tudo bem esse. Era outro das pequenas coisas que haviam mudado, que ela às vezes só notava olhando para trás. O espaço que ele havia aprendido a dar, a confiança de que ela voltaria quando estivesse pronta, a ausência da necessidade de preencher cada silêncio com perguntas. Ela voltou para a sala com o copo de água. Sentou-se ao lado dele no sofá. Ele estava lendo o contrato de novo. Ela abriu o computador. Trabalharam assim por 1 hora, com o som da cidade lá fora e o apartamento quieto ao redor, e Lívia pensou que isso exatamente, esse silêncio compartilhado, sem nenhum peso suspenso sobre ele, era o que ela havia querido desde o começo, sem ter sempre as palavras certas para nomear. Não o drama do almoço de domingo, não o acerto de contas na mesa de toalha branca. Isso, a vida ordinária sem a ameaça por baixo dela. 2 dias depois, Berenice mandou mensagem. Lívia estava no escritório, entre uma reunião e outra, quando o celular vibrou com o nome da cunhada na tela. Berenice e ela haviam construído uma relação de trégua cautelosa ao longo dos anos, não amizade, mas algo mais próximo disso do que a relação com Dona Celeste. Berenice era do tipo que ficava de fora das guerras da mãe, não por covardia, mas por uma pragmaticidade que Lívia respeitava. Ela via o que acontecia, escolhia os lados com cuidado e guardava as energias para as batalhas que eram dela. A mensagem dizia apenas: minha mãe me contou que almoçou com você. Isso nunca aconteceu antes. Lívia olhou para a mensagem por um momento, depois digitou: eu sei. Berenice respondeu: ela deve ter gostado de você mais do que quer admitir desde o começo. Ela só almoça com pessoas que acha que valem o tempo dela. Lívia colocou o celular na mesa. Pensou nisso. Depois pegou de volta e digitou. Ou ela precisou me encarar de um jeito que não conseguia fazer com a família toda em volta. A resposta de Berenice demorou mais do que o normal. Também pode ser isso, ela escreveu. Mas na família Drummond são praticamente a mesma coisa. Era a coisa mais reveladora que Berenice havia dito sobre a própria mãe, e ela havia dito como se fosse uma observação sobre o tempo. Lívia salvou a mensagem não por estratégia, mas porque às vezes as pessoas te dão pedaços de informação que você só vai entender completamente mais tarde, e ela havia aprendido que vale a pena guardá-los. Na semana seguinte, no domingo, o almoço foi diferente de novo. Não dramaticamente, não de um jeito que alguém de fora conseguiria apontar e dizer: aqui, olha, mudou. Era nas camadas, no modo como Dona Celeste respondeu quando Lívia falou sobre um projeto no trabalho, sem a pausa, sem o tom levemente elevado, no modo como serviu o prato de Lívia junto com os outros, sem a hierarquia silenciosa de quem vai primeiro, no modo como, quando os sobrinhos de Renato começaram a correr pelo corredor e um deles quase derrubou a torta que Lívia havia trazido. Dona Celeste olhou para o neto com uma expressão exatamente igual à que usaria se fosse a torta de Berenice. Berenice notou. Deu a Lívia um olhar de canto de olho que era a tradução visual de "eu te disse". Augusto não notou nada porque nunca notava, o que era uma das suas qualidades mais úteis em certas situações. Renato notou e ficou quieto do jeito de quem está guardando aquilo para depois, para quando estivessem sozinhos e ele pudesse dizer: eu sabia, e ela pudesse responder: eu também sabia. E os dois pudessem ter um momento de ser simplesmente duas pessoas que haviam atravessado alguma coisa juntos.
No caminho para casa, ele disse: Você percebeu a torta? Percebi. Ela não disse nada quando o Felipe quase derrubou. E vi. Ela teria dito antes. Ele olhou para frente. Não sobre a torta, sobre o descuido. Sobre como as coisas precisam ser tratadas com cuidado. Eu sei o que ela teria dito. Ela não disse. Não disse. Pausa. É progresso, ele disse. É progresso, ela concordou. Não era o fim de nada. Era o início de alguma coisa que ainda não tinha nome completo. Talvez não precisasse ter. Talvez fosse do tipo de coisa que funciona melhor sem a pressão de um nome, que cresce no escuro quieto sem que ninguém fique medindo. Mas era real. E real, Lívia havia aprendido, importava mais do que perfeito. Foram-se 3 semanas assim, e então o telefone de Renato tocou numa quinta-feira às 10 da manhã, e o número na tela era do advogado da família. Lívia não estava presente quando ele atendeu. Estava no escritório, numa reunião sobre o cronograma de um projeto que estava 3 semanas atrasado por causa de um fornecedor que havia prometido entrega em janeiro e estava entregando em março. Ela estava desenhando um plano de contingência no quadro branco quando o celular vibrou com uma mensagem de Renato. Preciso conversar com você hoje. Não é urgente, mas é importante. Pode ser no almoço? Ela olhou para a mensagem. Depois olhou para o quadro branco. Depois respondeu: Sim, 12h30. Ele estava esperando no restaurante perto do escritório dela quando ela chegou, o restaurante simples que eles frequentavam nos dias úteis, sem toalha branca, sem garçom que sabia o nome, com o cardápio escrito num quadro negro na parede. O tipo de lugar que dizia: Isso é uma conversa real, não uma performance. O advogado da família, ele começou, sem enrolação, porque sabia que ela preferia assim, ligou porque o meu pai deixou um documento que eu não sabia que existia. Lívia colocou a bolsa na cadeira. Que tipo de documento? Um testamento paralelo. Ele passou a mão no cabelo, feito 6 meses antes de ele morrer, que minha mãe nunca mencionou. Ela sabia? Ela sabia. Lívia ficou quieta por um momento, processando. O que está no documento? Renato olhou para ela. Uma cláusula sobre o apartamento que a gente mora. Ele falou devagar, como quem está ainda se acostumando com as palavras. Meu pai comprou antes do casamento, mas colocou no nome da empresa da família. O testamento paralelo diz que se eu me casar e minha esposa não for considerada, ele fez um gesto vago vezes apta pela família, o apartamento reverte para a empresa. Apta pela família. Lívia repetiu as palavras. Quem define isso? A minha mãe. Ele olhou para ela. Era uma cláusula que meu pai colocou para proteger o patrimônio. Pelo menos, é o que o advogado disse. E a sua mãe nunca falou sobre isso. Nunca. O garçom veio. Eles pediram, sem olhar direito para o cardápio. Então Lívia disse: Quando o garçom foi embora durante todos esses almoços de domingo, durante todos esses 4 anos, a sua mãe tinha essa carta na manga. Aparentemente. E o almoço, ela disse devagar, e o restaurante, e a conversa. Eu não sei. Renato a olhou, e havia no rosto dele alguma coisa que ela só havia visto algumas vezes. A expressão de alguém que está genuinamente sem saber se o chão sob os pés ainda é sólido. Eu não sei se ela estava preparando alguma coisa ou se estava tentando recuar. Eu não sei se os dois são a mesma coisa. Lívia ficou olhando para a mesa. Havia uma versão desta cena onde ela entrava em colapso, onde o pavor a atingia de cheio o apartamento, a casa que ela havia ajudado a montar, as paredes que ela conhecia pelo barulho específico que faziam quando o vento batia de certo jeito à noite. Havia uma versão onde ela ficava furiosa com Dona Celeste, onde os 3 anos de comentários e pausas e hesitações ganhavam um novo sentido retroativo e mais sombrio. Ela sentiu as duas coisas ao mesmo tempo, rapidamente, como quem toca uma chama com a ponta do dedo suficiente para reconhecer o calor, não o suficiente para deixar queimar. Depois ficou quieta e pensou. O documento é válido? Ela perguntou. O advogado diz que tem algumas questões sobre a validade. Pode ser contestado, mas levaria tempo e dinheiro.
Quanto tempo? Meses. Talvez mais. E durante esse tempo? Durante esse tempo, tecnicamente, a situação é ambígua. Lívia assentiu devagar. Quero ler o documento, ela disse. Eu vou pedir uma cópia. Hoje. Hoje. Ele a olhou. Você não está com raiva? Não era uma pergunta. Era uma observação, levemente desconfiada, do tipo que as pessoas fazem quando a reação de alguém não é a que esperavam e tentam entender o que isso significa. Estou, ela disse. Mas raiva é inútil aqui. O que eu preciso agora é entender exatamente o que está no papel. Lívia. Renato. Ela encontrou os olhos dele. Eu trabalhei num ambiente corporativo por 10 anos. Eu sei o que é uma cláusula escrita para dar poder a uma pessoa sobre outra, e eu sei que a primeira coisa que você faz é ler o documento inteiro antes de decidir o que fazer. Ela fez uma pausa. Você confia em mim? Ele não hesitou. Sim. Então me manda o documento assim que tiver, e não fale com a sua mãe sobre isso antes de eu ler. A comida chegou. Eles comeram. A conversa mudou para outras coisas, o projeto dela, o contrato dele com a habilidade de duas pessoas que aprenderam a colocar as coisas difíceis em compartimentos quando precisam funcionar durante o dia. Não negação. Praticidade. A consciência de que o problema ainda estaria lá depois do almoço e que comer enquanto pensava nele não o resolvia, apenas tornava a comida sem sabor. O documento chegou às 4 da tarde, por e-mail. Lívia fechou a porta do escritório, desligou o som das notificações e leu. Leu 2 vezes. Na terceira leitura, estava com uma caneta na mão, fazendo anotações numa folha à parte, não sobre sentimentos, não sobre o que aquilo significava para ela e Renato, mas sobre linguagem, sobre as palavras específicas usadas, sobre o que estava definido e o que estava vago, sobre quem tinha poder de decisão e o que era necessário para que esse poder fosse exercido. E então ela encontrou alguma coisa. Uma linha no segundo parágrafo da cláusula, enterrada em linguagem jurídica, que tentava soar definitiva, mas que, se você soubesse procurar, e Lívia havia aprendido a procurar, era na verdade uma lacuna. A palavra vezes, apta vezes, estava definida no documento. Não vagamente. Estava definida. E a definição usava um critério específico, mensurável, que Dona Celeste provavelmente havia considerado seguro porque, quando o documento foi escrito 6 anos atrás, devia parecer impossível de cumprir. Lívia ficou olhando para aquela linha por um longo tempo. Depois pegou o telefone e ligou para um número que ela havia guardado 2 anos atrás, depois de um jantar de empresa onde havia conversado com uma mulher que trabalhava com direito imobiliário. Havia achado interessante o suficiente para guardar o contato, mesmo sem nenhum motivo imediato para usá-lo. Esse era o tipo de coisa que Lívia fazia. Guardava informações, mantinha contatos. Não por cálculo frio, por uma consciência profunda, cultivada ao longo de anos, de que o mundo premiava as pessoas que se preparavam antes de precisar. Dra Fátima, ela disse quando a chamada foi atendida. Me chamo Lívia Andrade. Nos encontramos no jantar da Câmara Empresarial 2 anos atrás. Eu preciso de uma consulta sobre um documento de herança. Tem disponibilidade ainda essa semana? A advogada tinha. Naquela noite, Lívia chegou em casa às 8. Renato estava na cozinha. Havia feito o macarrão, o único prato que ele fazia sem consultar nada, com aquela competência específica e um pouco orgulhosa de quem dominou exatamente uma receita e a defende como território. Como está? Ele perguntou. Bem. Ela colocou a bolsa, tirou o sapato, ficou de meia na cozinha enquanto ele mexia o molho. Encontrei alguma coisa no documento. Ele parou de mexer. O quê? Tem uma definição de vezes apta, vezes que é específica. O seu pai foi preciso demais ao escrever. Ela foi até a pia pegar água. Agendei uma consulta com uma advogada para sexta. Vou confirmar se estou interpretando certo antes de falar mais. E se você estiver interpretando certo... Ela bebeu a água, olhou para ele por cima do copo. Se eu estiver interpretando certo, ela disse, o documento não tem a validade que a sua mãe pensa que tem.
Renato ficou quieto. Você não vai me dizer mais? Não ainda. Ela colocou o copo na pia. Se eu estiver errada, não quero ter construído nada. Se eu estiver certa, você vai saber na sexta. Você consegue viver com isso 2 dias? Eu vivi com a sua mãe olhando para mim como se eu fosse um problema durante 4 anos, ela disse. 2 dias eu consigo. Ele riu. Foi pequeno, foi breve, mas foi genuíno. O macarrão está pronto, ele disse. Eu vi. Eles jantaram. A sexta-feira chegou com a pontualidade implacável que os dias difíceis têm sem aviso, sem preparação extra possível, apenas o calendário virado para a data certa e o compromisso das 10 da manhã na agenda. A doutora Fátima Queiroz tinha um escritório no 12º andar de um edifício no centro, com janelas que davam para a cidade lá embaixo e aquela qualidade específica dos espaços profissionais bem estabelecidos. Nada de supérfluo, tudo de qualidade. Era o tipo de escritório que dizia: as pessoas que vêm aqui vêm com problemas reais, e nós resolvemos problemas reais. Lívia colocou o documento na mesa. A advogada o leu. Depois releu o trecho que Lívia havia marcado. Ficou quieta por um momento. Você tem formação jurídica? Ela perguntou. Engenharia, com especialização em gestão de projetos. A gama. A doutora Fátima olhou para o trecho de novo. Você está certa que é uma lacuna. O critério de definição que o falecido usou é mensurável, e pela sua descrição da situação atual, você cumpre os critérios conforme estão escritos. Mesmo que a sogra discorde, a discordância dela não tem valor jurídico aqui. A advogada colocou o documento na mesa. A cláusula é autoexecutável se os critérios forem cumpridos. A questão é provar que foram. O que preciso para provar? A doutora Fátima começou a falar. Lívia pegou a caneta e anotou tudo. Eram 11h40 quando ela saiu do escritório com uma lista de documentos que precisava reunir, um prazo de 2 semanas, e a clareza específica de quem acabou de transformar uma ameaça difusa em um problema com etapas numeradas. Ela preferia problemas com etapas numeradas. No corredor do edifício, ela ligou para Renato. Eu estava certa, ela disse, quando ele atendeu. Silêncio do outro lado. Você está bem? Ele perguntou. Estou ótima. Ela apertou o botão do elevador. Precisamos conversar sobre os documentos que você tem acesso, registros do apartamento, algumas outras coisas. Pode ser hoje à noite? Pode. Lívia. Já te conto tudo. O elevador abriu. À noite. Ela entrou no elevador. As portas fecharam. E por um segundo, entre um andar e outro, com a cidade lá fora e a resolução ainda quente na cabeça, Lívia Andrade sentiu alguma coisa que havia aprendido a não confundir com arrogância a satisfação limpa, sem ornamento, de quem passou anos sendo subestimada por alguém que não havia entendido uma coisa fundamental: que guardar informações, manter contatos, ler documentos 2 vezes, entender a linguagem das coisas antes de reagir, isso não era frieza. Era exatamente o oposto. Era cuidado. Era o mesmo impulso que fazia torta de limão desde as 8 da manhã, que embrulhava a caixa com cuidado, que havia ficado 4 anos indo a almoços de domingo, em vez de abandonar. Era o jeito dela de amar. E era também, descobria agora, o jeito dela de proteger o que amava. O elevador chegou ao térreo. As portas abriram. Ela saiu. Dona Celeste ligou na manhã de sábado. Não para Renato. Para o celular de Lívia, número que ela raramente usava diretamente, sempre preferindo o filho como intermediário, como se o contato direto com a nora fosse uma concessão que ela concedia apenas quando necessário. Lívia estava fazendo café quando a tela acendeu com o nome da sogra. Ela olhou para o nome por 2 toques completos. Depois atendeu. Dona Celeste. Lívia. A voz da sogra estava no registro que Lívia havia aprendido a reconhecer como modo de controle, suave demais, medida demais, o tipo de voz que uma pessoa usa quando está escolhendo cada palavra com muito cuidado. Você tem um momento? Tenho. Eu gostaria de conversar. Pessoalmente, se possível. Uma pausa. Eu sei que é sábado.
Tudo bem. Lívia tirou a cafeteira do fogo. Que horas? Desta vez, Lívia escolheu o lugar. Não o restaurante de toalha branca de Dona Celeste. Não o lugar simples do almoço com Renato. Ela escolheu a cafeteria perto do apartamento deles, o lugar onde ela ia nas manhãs de segunda quando precisava pensar, com mesas de madeira sem verniz, cadeiras desemparelhadas, café que era bom, mas não tentava impressionar ninguém. Era território dela, e ela havia decidido, na noite anterior, enquanto organizava os documentos com Renato, que algumas coisas podiam ser ditas de frente, sem precisar de moldura de prata em volta. Dona Celeste chegou pontual. Olhou para a cafeteria sem comentar nada sobre ela, o que por si só era um gesto à sogra, que dizia tudo através do não dito agora controlava até o que não dizia sobre o espaço. Sentaram-se. Você sabe por que estou aqui, Dona Celeste disse. Suponho que sim. O advogado me informou que você consultou alguém. Consultei. A sogra colocou as mãos na mesa. Eram mãos que Lívia havia observado muitas vezes, naqueles 4 anos, mãos bem cuidadas, com anéis que haviam sido da avó dela, mãos que gesticulavam raramente e quando gesticulavam diziam algo. Por que você não veio falar comigo primeiro? Dona Celeste perguntou. Era uma boa pergunta. Era também, Lívia reconheceu, uma pergunta que estava tentando reposicionar a narrativa, colocar Lívia na posição de quem havia feito algo às escondidas em vez de quem havia respondido a algo feito às escondidas. Porque eu li um documento que a senhora nunca mencionou, Lívia disse, sem dureza, mas também sem recuo, e a primeira coisa que faz sentido quando você encontra um documento desse é entender o que ele significa de verdade, não perguntar para a pessoa que o estava guardando o que ela acha que ele significa. Dona Celeste ficou quieta. Eu não estava usando contra você, ela disse por fim. Então, para que estava guardando? A pergunta ficou no ar entre elas, sobre a mesa de madeira sem verniz, com o cheiro de café e o barulho suave da rua lá fora. Dona Celeste olhou para as próprias mãos. Quando meu marido fez esse documento, ela começou, e a voz havia mudado, perdeu o registro controlado, ficou com uma qualidade mais áspera, mais real. Ele estava doente, não ainda no fim, mas já sabia. E ele ficou com medo. Ela levantou os olhos. Tinha visto o que havia acontecido com a família da irmã dele. O filho casar errado, perder tudo, acabar sem nada. Ele queria proteção. Proteção contra mim, Lívia disse. Proteção contra o desconhecido. Você, na época, era desconhecida. 4 anos depois, eu continuava desconhecida o suficiente para guardar o documento. Dona Celeste não respondeu imediatamente. O café chegou. Nenhuma delas havia pedido, o garçom havia trazido automaticamente, aquele tipo de lugar que conhece os clientes regulares. Lívia envolveu o copo com as mãos. Quando o Renato ficou de pé naquele almoço, Dona Celeste disse por fim e pediu que eu pedisse desculpas. Ela parou. Recomeçou. Eu não havia visto aquele olhar no rosto dele em muitos anos, desde antes do pai morrer. Ele ficou tão quieto depois, tão contido. E naquele dia, ele voltou a ser o filho que eu conhecia antes. Porque ele ficou do lado dele. Do lado dele. Do lado de vocês dois. A sogra olhou para ela. Eu percebi que havia errado a conta. Que conta? Pensei que manter você pequena manteria ele próximo. Ela disse isso sem ornamento, com a secura de quem finalmente está dizendo a coisa em voz alta, depois de tempo demais. Errei. Quanto menor eu tentava fazer você parecer, mais ele se afastava. E quando você ficou de pé naquela mesa e disse o que disse sobre os 6 meses que pagou o apartamento, eu fiquei sabendo de algo sobre o meu filho que eu não sabia, e precisei reconhecer que havia uma pessoa que o conhecia melhor do que eu. Lívia ficou olhando para ela. Era a coisa mais difícil que Dona Celeste poderia ter dito, e ela havia dito sem que alguém pedisse. Por que está me contando isso agora? Lívia perguntou. Porque você foi a advogada. A sogra encontrou seus olhos. E eu preciso que você saiba que o documento não estava sendo preparado para uso. Estava guardado porque eu não sabia como desfazê-lo, sem admitir que existia.
Desfazer como? Ele pode ser revogado, com assinatura minha e do advogado da família, validado em cartório. Dona Celeste abriu a bolsa, tirou um envelope, colocou sobre a mesa. Eu já assinei a minha parte. Lívia olhou para o envelope. Não o abriu imediatamente. Ficou olhando para ele como se estivesse avaliando o peso antes de pegar. A senhora fez isso antes de me ligar, ela disse. Sim. Por que não esperou para ver o que eu queria fazer? Dona Celeste inclinou a cabeça levemente, não o gesto de cima que Lívia havia aprendido a reconhecer durante anos, mas algo diferente, menor, mais próximo de uma interrogação. Porque não era justo fazer você carregar isso, ela disse. Independente do que você decidisse fazer com a informação, Lívia pegou o envelope. Abriu. Le. Era o que Dona Celeste havia dito que era, uma revogação clara, assinada, datada de ontem. Precisava apenas da validação em cartório para ser definitiva. Ela dobrou o documento com cuidado e colocou de volta no envelope. Preciso mostrar isso à minha advogada antes de levar ao cartório, ela disse. Claro. E vou contar ao Renato sobre a conversa de hoje. Esperava que contasse. Ele vai ficar com raiva de você por um tempo. Eu sei. Dona Celeste não desviou o olhar. Ele tem esse direito. Lívia ficou quieta por um momento. Havia muitas coisas que ela poderia dizer. Havia 4 anos de comentários que poderiam receber resposta agora, com o envelope na mesa como prova de que ela havia ganhado o direito a esse espaço. Havia uma versão desta cena que terminava em acerto de contas justa, justificável, completamente compreensível. Mas ela conhecia a diferença entre ganhar uma briga e ganhar o que realmente queria. A senhora quer estar presente na vida dos filhos que o Renato e eu vamos ter algum dia? Ela perguntou. A pergunta pegou Dona Celeste de surpresa. Lívia viu no rosto dela um piscar levemente mais longo, uma imperceptível tensão nos ombros que se desfez quase que imediatamente. Sim, ela disse. Então vamos trabalhar nisso, Lívia disse. Porque eu não tenho interesse em manter as pessoas afastadas. Tenho interesse em saber que as pessoas que estão perto estão lá de verdade. Ela pegou o copo de café. Começamos do almoço de domingo e da nossa conversa no restaurante. Podemos continuar daqui. Dona Celeste ficou olhando para ela por um momento, e então, pela primeira vez desde que Lívia a conhecia, não o sorriso de social, não o sorriso de quem está aceitando um elogio que considera menor do que merece, mas um sorriso real, com as marcas dos anos, com alguma coisa que poderia ser chamada de alívio, ela sorriu. Sim, ela disse. Podemos continuar daqui. Renato foi buscar Lívia na cafeteria. Ela havia mandado mensagem no meio da conversa, não os detalhes, só: pode vir para cá quando acabar com o cliente? E ele havia aparecido 40 minutos depois, com o casaco ainda aberto como quem veio depressa, sem perceber que estava com frio. Encontrou as 2 mulheres com os copos vazios e nenhum sinal de guerra. Olhou para Lívia. Ela deu a ele o envelope. Ele abriu. Leu. Seu rosto passou por alguma coisa, não um único sentimento, mas vários em sequência, como cartas de um baralho viradas depressa demais para identificar cada uma. Depois olhou para a mãe. Você guardou isso? Ele disse. Guardei. Por 4 anos. Sim, yo. A cafeteria tinha o barulho suave de fim de manhã, pedidos de café, a porta abrindo e fechando. Uma música baixa que ninguém estava ouvindo de fato. Nenhum deles estava ouvindo também. Por quê? Ele perguntou. Porque eu não sabia o que fazer com ele, e não fui corajosa o suficiente para admitir que ele existia. A voz de Dona Celeste era firme, mas havia perdido o verniz que ela sempre mantinha sobre ela. Foi errado. Foi, ele disse. Não houve mais do que isso por um momento. Então Renato puxou a cadeira vazia, ao lado de Lívia, e sentou. Não do lado da mãe, do lado da esposa. Era um gesto pequeno. Era também, para as 3 pessoas naquela mesa, completamente claro. Então ele disse, colocando o envelope na mesa entre elas: vamos fazer isso direito agora. E era isso, não a resolução, não o perdão completo que levaria mais tempo, não o apagamento de 4 anos, mas o começo de um processo que,
Tinha testemunhas e documentos e pessoas dispostas a comparecer. Que era, às vezes, tudo que um começo precisava ser. A segunda-feira depois, trouxe o cartório, a doutora Fátima por vídeo confirmando que o documento estava em ordem, e então a quietude específica de um problema que deixou de ser problema. Lívia ficou no apartamento naquela tarde, havia pedido para trabalhar remotamente, e a chefia havia concordado, porque ela tinha o tipo de histórico que permitia pedir esse tipo de coisa sem explicação longa. Ficou na mesa da sala com o computador aberto, o projeto atrasado que finalmente havia encontrado um novo cronograma, o sol da tarde entrando pela janela do jeito que entrava só naquela hora. Ela gostava daquela janela. Havia gostado desde o primeiro dia que havia entrado no apartamento, quando Renato havia aberto a porta e ela havia visto a luz e pensado: aqui. Não havia dito em voz alta naquela época, mas havia pensado. Agora ela ficou olhando para a luz e pensou que havia algo levemente absurdo no fato de que esse apartamento havia sido o epicentro de tanta atenção não dita, tanta cláusula de testamento guardada, tanta prova de adequação que ela havia passado 4 anos, inadvertidamente, cumprindo sem saber que alguém havia definido os critérios por escrito. E ela havia cumprido. Não para cumprir, para viver. Que era, ela supunha, a diferença. O telefone vibrou. Berenice. Minha mãe me contou. Você está bem? Lívia digitou. Estou. Você sabia do documento? A resposta demorou mais do que o normal. Não sabia que existia, mas sabia que ela guardava alguma coisa. Ela sempre guarda alguma coisa. Isso é diferente de usar, Lívia escreveu. É, Berenice concordou. Mas na minha família, às vezes, o guardar é a forma de usar. Lívia ficou olhando para essa frase. Era precisa. Era a coisa mais precisa que Berenice havia dito sobre a própria família, e ela havia dito como se fosse óbvia. Obrigada por me contar, Lívia escreveu. Eu não te contei nada, Berenice respondeu. Exatamente. Lívia digitou. 3 pontos apareceram. Depois desapareceram. Depois apareceram de novo. Então, cuida do meu irmão. Ele cuida de mim também, Lívia respondeu. Eu sei. É por isso que estou pedindo. Renato chegou às 7 com comida de um restaurante que ela gostava não porque havia planejado uma celebração, mas porque havia passado na frente e lembrado que ela havia mencionado aquele lugar na semana anterior. O tipo de coisa que ele fazia que não tinha nome específico, mas que ela sabia reconhecer. Drota Fátima confirmou? Ele perguntou, enquanto abria as caixas. Confirmou. Está encerrado. Encerrado, ele repetiu a palavra devagar. Parece estranho dizer assim. É porque o problema existiu por tanto tempo, de forma não dita, que ficou parecendo permanente. Ela foi buscar pratos. Coisas permanentes parecem estranhas quando acabam. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Você pensa sobre tudo assim? Sobre a maioria das coisas, sim. Desde quando? Ela colocou os pratos na mesa. Desde que aprendi que não pensar custava mais caro do que pensar. Ele ficou quieto por um momento. Depois, você vai me contar um dia sobre o que custou caro? Era uma pergunta real, não retórica, não como preâmbulo para outra coisa. Era o tipo de pergunta que só é possível quando alguém está disposto a ouvir a resposta, qualquer que seja. Vou, ela disse, mas não tudo de uma vez. Tudo bem. Ele sentou à mesa. Tenho tempo. Eles jantaram com a janela aberta, porque estava quente para a estação, e o som da cidade entrou junto com a brisa, carros, vozes, um cachorro em alguma rua próxima, a vida ordinária e barulhenta de uma cidade que não parava porque 2 pessoas dentro de um apartamento haviam terminado algo e precisavam de um momento de quietude. A cidade não parava, eles ficavam quietos dentro dela. Era suficiente. 3 semanas depois, no domingo, o almoço na casa dos Drummond aconteceu como sempre. A mesa com as louças da avó de Renato, o frango assado, os sobrinhos correndo pelo corredor. Dona Celeste estava na cabeceira. Lívia chegou com uma torta desta vez de maracujá, porque havia decidido variar e havia notado no único domingo em que havia trazido maracujá.
que Dona Celeste havia pedido um segundo pedaço discretamente, sem comentar. Guardava informações. Era o jeito dela de amar. O almoço teve os mesmos rituais, Berenice falando sobre a reforma, Augusto fazendo piada que só ele achava graça, as crianças sendo crianças. Mas havia alguma coisa levemente diferente no ar, a qualidade específica de um espaço onde algo havia sido dito em voz alta e não podia ser não dito. Não era tensão, era honestidade. Às vezes as duas se pareciam, mas eram diferentes na textura. Tensão pesa para baixo. Honestidade ocupa espaço de forma diferente, mais lateral, mais real. Na hora da sobremesa, Dona Celeste serviu a torta. Serviu o prato de Lívia primeiro. Não porque havia planejado um gesto, porque era a pessoa mais próxima da travessa. Era, talvez, a primeira vez que a ordem havia sido determinada pela lógica da proximidade e não pela hierarquia da mesa. Lívia notou. Não disse nada. Provou a torta. Ficou boa, disse Dona Celeste, que estava olhando para o próprio prato, mas claramente havia falado. Para a mesa em geral e para uma pessoa específica em particular. Maracujá da feira da Quinta. Lívia respondeu. A banca do final da rua tem os melhores. Eu não sabia que havia uma feira na Quinta perto daqui. Dona Celeste levantou os olhos. Desde quando? Uns 2 anos. Fica na Rua das Amendoeiras. Lívia tomou o café. Na próxima vez que a senhora quiser ir, posso passar buscando. O silêncio que se seguiu foi do tipo que não pesa, foi o silêncio de alguém processando uma oferta real e decidindo se está pronta para aceitá-la. Pode ser, disse Dona Celeste. Berenice olhou para o prato com o cuidado específico de quem está tentando não sorrir na hora errada. Renato, ao lado de Lívia, passou a mão na dela por baixo da mesa rápido, um segundo, o tipo de toque que não precisa de testemunha para existir. Ela pressionou os dedos dele de volta. E o almoço continuou. Depois, lavando os pratos de novo porque era sempre na cozinha, com as mãos na água quente, que as coisas mais honestas eram ditas naquela família. Renato ficou ao lado dela com o pano de prato. A feira da Quinta, ele disse. Ela vai gostar. Você já foi com ela antes? Ainda não. Lívia passou o prato por água. Mas vou. Ele ficou quieto um segundo. Você não precisa, ele disse. Depois de tudo. Eu sei que não preciso. Ela colocou o prato no escorredor. Quero. Tem diferença. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a traduzir ao longo de 4 anos, não de palavras que ele não achava, mas de sentimentos que eram grandes demais para caber em frases, sem perder alguma coisa no processo. Eu te amo, ele disse. Era simples. Era a coisa mais simples do mundo. Eu sei, ela disse. E então, porque havia aprendido também que deixar as coisas simples, ficarem simples, era uma habilidade que precisava ser praticada. Eu também. A cozinha dos Drummond ficou quieta ao redor deles, com o cheiro de detergente e café e frango assado e torta de maracujá, com o som distante das crianças e da televisão de Augusto e de Berenice rindo de algo que elas não ouviram. Uma casa normal, com barulhos normais, com pessoas reais que haviam dito coisas difíceis e estavam tentando construir algo depois disso. Não era o final perfeito. Era melhor do que isso. Era verdadeiro. E quando foram embora às 18h40 de novo, porque 18h40 havia se tornado o horário deles, o ponto em que a visita havia sido suficiente e a própria vida os esperava, do lado de fora Dona Celeste os acompanhou até a porta como sempre. Semana que vem, ela disse. Semana que vem, Renato respondeu. Desta vez Lívia também disse. Semana que vem, Dona Celeste. A sogra ficou parada na soleira por um segundo depois que eles desceram os degraus. Lívia não virou para olhar, mas ouviu a porta fechando, não o baque de quem fecha com pressa, mas o clique suave de quem fecha com cuidado. No carro, Renato ficou quieto por 2 quarteirões. Depois, ela ficou te olhando. Oi, Zai. Você não virou. Não precisava. Lívia olhou pela janela. As ruas do bairro passavam, familiares agora,
com a familiaridade de lugares que você aprende enquanto não percebe que está aprendendo. Ela vai estar lá na semana que vem. Vai, ele concordou. E na seguinte, e na seguinte. A cidade se abriu à frente deles, com o azul específico do fim de tarde de domingo, quando a luz está mudando, mas ainda não acabou, e o céu tem aquela qualidade provisória de quem está decidindo se vai direto para a noite ou se demora mais um pouco. Lívia ficou olhando para aquele céu. Pensou que havia aprendido muita coisa naqueles 4 anos, como servir pratos, como não servir pratos, como guardar informações, como ler documentos, como ficar de pé quando precisava e sentar de volta quando era a hora, como dizer a verdade de uma vez depois de anos de não dizer, como oferecer a mão para uma mulher que havia passado anos tentando tirar o chão debaixo dos seus pés e decidir que valia a pena tentar mesmo assim. Havia aprendido que amor não é apenas o sentimento, é o trabalho do sentimento, a torta feita desde as 8, o envelope aberto com cuidado, a oferta da feira de quinta, a porta fechada com cuidado, ao invés de com baque. Era isso. Era tudo isso junto. Renato colocou a mão na dela sobre o câmbio. Ela não disse nada. Ele também não. Às vezes o silêncio era exatamente o que precisava ser dito, e os dois haviam aprendido a reconhecer esses momentos, o tipo de quietude que não pede preenchimento, que existe por conta própria, que é tão real quanto qualquer palavra. O sol começou a baixar de vez. Eles foram para casa, e essa também foi a resposta certa, a mais simples, a mais verdadeira, a única que importava no final de um domingo em que ninguém havia ganhado nem perdido, mas alguma coisa havia começado a ser construída de um jeito diferente, com tijolos que as 3 mulheres daquela família haviam colocado com as próprias mãos, cada uma do seu jeito, cada uma no seu tempo. Com as mãos de quem faz torta, com as mãos de quem assina documentos, com as mãos de quem prende o cabelo porque aprendeu que era o jeito de ser vista e que havia chegado a hora de ser vista de outro modo.